A paz do Senhor, igreja amada, sejam todos bem-vindos nessa live, que os irmãos possam ser tão abençoados como eu fui com essa palavra. Eu tenho lido o livro de Josué e não poderia trazer nada diferente a respeito disso. Nós vamos falar um pouquinho desse servo, desse homem, desse líder, desse pai. Nós vamos tratar um pouquinho a respeito dele, tirar alguns princípios dos quais ele ensinou o povo para as nossas vidas também. Amém? Peço que os irmãos curtam esse vídeo, dá uma pausa agora, curte, comenta, deixa aí um glória a Deus, uma paz do Senhor. Vamos conversar aí pelos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Nós já estamos chegando na marca de 100 inscritos e isso pra gente tem sido maravilhoso. Então, se você puder, se inscreve, convida as pessoas para poder se inscrever no nosso canal. Isso é muito bom porque todas as vezes que nós gravarmos um vídeo, já vai aparecer para você no seu celular, dizendo que tem um vídeo novo ou que nós estamos ao vivo. Então, facilita a sua e a minha vida, né? De todos aqueles que estão ali inscritos. Então comenta, compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha nas plataformas, nas redes sociais, para que essa palavra possa alcançar muitas pessoas, porque esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que o evangelho ele flua, que ele vá o mais longe e alcance muitas pessoas. Amém? Sexta-feira agora, nós já vamos estar com nossos cultos presenciais, então eu te incentivo a estar lá conosco na igreja. Essa porta que o Senhor nos abriu é maravilhosa, mas o melhor ainda está por vir, que é nós estarmos reunidos como família, todos juntos ali. É muito melhor. É muito melhor, olho no olho, a gente poder compartilhar as nossas experiências, louvar junto. Nós temos um tempinho um pouco maior para poder glorificar o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, sexta-feira às 8, nós estaremos lá na igreja esperando cada um de vocês, amém? Então, vamos fazer uma breve oração? Feche os seus olhos aí onde você estiver. Pai amado, Pai querido, nós estamos reunidos diante da Tua santa e gloriosa presença, Papai, porque nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, nós queremos, ó Deus, Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Dizer que Tu és maravilhoso, digno, Senhor, excelso, Pai, que não há nenhum Deus como o nosso Deus, não há nenhum Deus como Tu, Senhor, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, Senhor. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Senhor. Nós passamos a direção deste culto, nós passamos a direção desta live, de tudo que vai ser falado neste lugar, ó Deus. Ah, Deus, nas Tuas mãos, nós colocamos nas Tuas mãos que o Senhor possa nos dirigir. Oh, Pai, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, fala aos corações dos ouvintes, de todos aqueles que vão estar agora mesmo, Senhor, ouvindo essa mensagem, Papai. Que o Senhor possa falar como o Senhor falou comigo, como o Senhor tem falado e queimado a respeito dessa palavra, Senhor, no meu coração, Papai. A fim de trazer a nós novidade de vida, Senhor. A fim de trazer a nós aprendizado, Senhor. Trazer, ó Deus, constância na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Papai, eu entrego diante de Ti tudo que vai ser feito e falado, Deus, neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amados, como eu falei, eu estou lendo o livro de Josué e esse livro tem sido tão edificante para a minha vida. Ver a liderança de Josué, ver quem Josué foi. E a primeira coisa que eu queria começar essa live era falando a respeito de referencial. Como é importante nós termos referencial na nossa vida. Referencial de líder, referencial como líder de família, referencial por onde nós formos, como é bom nós termos um referencial. E nós vemos que, se você voltar um pouquinho e ler o livro de Êxodo, como Moisés foi um referencial na vida de Josué. Porque em todo tempo que se falava ali a respeito de Moisés, sempre Josué estava perto de Moisés. E eu trouxe só uma referência para não ficar só nas minhas palavras. Josué assistindo a Moisés e assistindo a liderança de Moisés e assistindo a comunhão que Moisés tinha com o Senhor e que isso foi fundamental para a vida dele mais para frente. Então peço que os irmãos que já estão aí, em nome de Jesus, com as suas Bíblias,
peguem lá e abram em Êxodo 33:11. Aleluia, Jesus. Êxodo 36:11, que diz assim: E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer que fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, nunca se apartava da tenda. Então a gente vê Josué, o êxito, né, o êxito que ele teve na liderança dele, é porque ele teve um referencial. Ele viu Moisés, a identificação de Moisés com o Senhor, a comunhão, de como o Senhor era com Moisés, de como ele era fiel. E isso, com certeza, cresceu em Josué, o que depois ele apresenta ser lá no livro de Josué, né? Então, primeiramente eu queria falar a respeito disso, a respeito de referencial. Como é bom quando nós temos um referencial, quando nós temos uma pessoa que tem uma palavra, que tem um direcionamento para as nossas vidas, como é glorioso. Talvez eu não tivesse chegado até aqui se eu não tivesse referenciais, se eu não tivesse pessoas que eu olhasse e falasse, Deus, eu tô vendo o sofrimento, mas eu tô vendo a comunhão, eu tô vendo a persistência, eu tô vendo que essas pessoas não desistem, isso tá sendo tão importante para mim. E talvez se eu não tivesse tido esses referenciais, talvez hoje eu não estaria aqui. E a gente vê que Josué, ele teve essa referência em Moisés, né? Porque a gente viu ali a liderança de Moisés e vendo que o povo não era fácil, né? Era um povo murmurador, reclamão, variável. Ora eles estavam em cima, ora eles estavam embaixo, ora eles confiavam, ora eles não confiavam, mas Moisés não titubeou. Ele em todo o tempo, ele estava com os olhos dele fixos no Senhor. E a gente vê a mesma coisa acontecendo com Josué. A partir aí, a gente vai olhar quando Moisés pede, né, para o povo ir lá espiar a terra e trazer para ele um relatório a respeito da terra. Ele manda algumas pessoas e dentro dessas pessoas estariam ali Caleb e Josué. Nós vamos ver em Números 14:9. E eles trazem ali um relatório totalmente negativo a respeito da terra. Falando, olha, a terra ela é boa sim, ela é legal, ela tem uvas, tem isso, tem aquilo, mas também tem gigantes, né? A gente vê eles esmorecerem diante daquilo que eles estavam vendo. Lembra que eu falei que Moisés estava ali com os olhos fixos no Senhor? Fixos porque ele tinha essa compreensão, ele tinha esse relacionamento de saber que Deus era o Deus do impossível, que o Deus era o Deus provedor, que não havia nada que fosse difícil para ele. E quando Josué ele vai espiar a terra com aquelas pessoas, o olhar de Josué era um olhar de vitória, era um olhar de confiança. Mesmo ele vendo todas as circunstâncias, ele não olhou nem para a terra, nem para os gigantes, nem para as coisas boas que haviam ali, mas ele olhou para o próprio Senhor. Se o Senhor nos prometeu, se o Senhor falou que vai nos dar, se o Senhor falou que é uma terra que mana leite e mel, se o Senhor falou que é uma terra boa, que tem sim gigantes, tem sim as circunstâncias, mas eu confio. Então Josué ele não estava olhando para nada daquilo que estava sendo mostrado, mas ele estava olhando para o Senhor. E é assim que tem que ser a nossa vida hoje, independente das nossas crises, independente da nossa circunstância. Nós temos um olhar bom para as coisas, um olhar direcionado, sabe? Ainda no momento de qualquer situação que nós estivermos vivendo, a gente ainda conseguir ter esse olhar, tirar algo bom da situação. Porque nós como seres humanos, irmãos, nós ficamos muito pautados naquilo que é ruim. Hoje eu estava dando um exemplo pro meu filho, falando que, acho que o nome daquele desenho era o Hard, que falava, ó vida, ó céus, ó azar.
E ele não tinha uma perspectiva, ele não tinha um olhar. E eu falando para ele, hoje a gente está com essa síndrome. A gente só consegue parar naquilo que é ruim e a gente não consegue transpor o nosso olhar para tudo aquilo que Deus fez, para tudo que Deus já realizou. E nós vamos ver aqui em Números 14. Aleluia, Jesus. Números 14, 9. Depois leia o livro todo. Que ele vai dizer assim, ó. Tão somente eles começaram a se queixar, né? Falando que, mas lá é uma terra de gigante. Ó, no 32, no 13 e 32, diz assim: infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos os seus olhos. Então eles começaram a ver ali que era uma terra de gigantes, que não teria condição para eles poderem herdar aquela terra, porque eles estavam olhando para aquilo que estava diante dos olhos dele, eles não estavam com os olhos deles fixos no Senhor. Mas aí vem Josué com um relatório. Tão somente, vamos ler do 6, 14, 6, tá? E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então, por isso que eu estou dizendo a importância de nós termos um referencial, um líder que dê uma palavra para nós de direcionamento, uma palavra de encorajamento, porque aqui, quando todo o povo estava reclamando, eles se levantaram, né? E eles rasgaram ali as suas vestes no sinal de repudiar tudo aquilo que eles estavam falando. Peraí, vocês não estão acreditando? Olha o que o Senhor já fez, Ele nos tirou do Egito. Eles nos trouxe aqui, abriu o mar vermelho. Gente, eles viram tantos milagres acontecendo e nem isso fizeram eles parar na presença do Senhor. Então, como é importante nós termos esse relacionamento de confiança diante do Senhor, que quando vier um relatório negativo para nós podemos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, o relatório é esse, mas eu confio no Deus de Israel, no Deus provedor, no El Shaddai, no Deus que providencia todas as coisas, no Deus que não é impossível para Ele. Então hoje nós estamos precisando de pessoas que sejam levantadas para nos dar uma palavra de liderança, uma palavra de direcionamento, uma palavra de encorajamento. Porque eu até tinha falado com alguns irmãos, a metodologia de Deus é encorajar o ser humano. A Bíblia fala aqui que tem não sei quantos não temas na Bíblia. É um não temas para cada dia, não temas, não temas, não temas. A metodologia, o método de Deus é encorajar o ser humano, e nós vemos muito bem isso aqui quando ele começa o livro de Josué. Até a pastora trouxe isso para nós na última live. O Senhor disse: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te. Ele diz: olha, vai ter uma demanda, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que se esforçar, vai demandar esforço aquilo que eu estou pedindo para você, mas tem de bom ânimo, se alegra.
para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Eu tô lendo Josué 1, tá? Li do 6 ao 8, mas o 9, gente. O 9 é tremendo. Por que o 9 é tremendo? Porque o Senhor, ele conhece o coração do homem, e quando o Senhor falou ali que ele ia suceder, né? O Senhor, no começo do livro, ele diz uma verdade para Josué, e diz: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora, Josué, é com você. Agora a minha aliança daqui para frente é com você. Então nós não sabemos o estado que Josué se encontrava. Se ele temeu, se ele ficou assustado. E agora, como que vai ser? Tudo que é novo, que chega nas nossas mãos, irmãos, é um desafio. Nós temos medo, nós ficamos assustados. Mas o Senhor, sabendo disso, encoraja o coração, e é isso que eu acho tremendo no Senhor, porque realmente Ele nos fez, realmente Ele nos criou, realmente Ele sabe o que passa nos nossos pensamentos, no nosso coração, porque Ele já vem com essa palavra novamente de encorajamento. Eu não te mandei eu, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasma, não te espante, quer dizer, não se assuste, não fica pasmado. Não se assuste, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E é lindo que o Senhor dá uma palavra para ele de encorajamento, e logo depois, Josué, sendo empoderado pelo Espírito, você vai continuar lendo aí, o 1 ainda, do 10 ao 18, ele levanta e ele começa a encorajar o povo, dizendo para o povo caminhar, dizendo que eles vão possuir a terra. Então ele é encorajado pelo método de Deus, e ele passa, após esse encorajamento, encorajar as pessoas. Eu não vejo aqui em nenhum momento Moisés está na minha cabeça. Eu não vejo em nenhum momento Josué se titubeando. Mas a partir do momento que ele recebeu uma palavra de vida, irmãos, uma palavra de direção, é essa palavra que precisa haver na nossa vida, uma palavra de direcionamento, para nós seguirmos, para nós enchermos outras pessoas, encorajar outras pessoas. Na metodologia de Deus não existe, ai, minha vida é assim, ai, que fracasso, ai, que tristeza. Não, o Senhor muda esse relatório. O Senhor muda essa situação. E nós vemos que após ele ser empoderado, após o Espírito ali, o próprio Deus falar com ele e falar: eu vou ser com você, Josué. Eu te levanto hoje, não temas, não fica acomodado. Nós vemos ele andar, e a partir daí, ele dando essa direção para o povo responde a ele. Porque no 16 diz assim: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviar. Peraí. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Então, a partir desse momento que ele recebeu essa revelação de Deus, esse princípio, essa direção, ele foi levantado, e através disso ele levantou a outros. Você entende qual é a necessidade de nós estarmos levantados na presença do Senhor? Porque só levantados na presença do Senhor, debaixo de uma revelação, nós vamos poder conduzir a outros, nós vamos poder interferir na vida de outros, nós vamos poder motivar a outros, porque se essa motivação não estiver em nós, se nós estivermos com essa síndrome de ó vida, ó céus, ó azar, nós não vamos conseguir ir muito longe.
Mas através dessa palavra, Deus levanta Josué, e Josué levanta o povo, e o povo responde. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. E quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos a necessidade, irmãos, de olharmos para trás. Quando nós olhamos para trás, o Senhor fala que Ele não se cansa de dizer, olha, ele faz até uma festa. Celebra essa festa anualmente para falar que eu tirei vocês do Egito. Lembrem-se disso. Qual que é a nossa lembrança hoje? Qual que é a nossa Páscoa hoje? Lembre-se que um foi crucificado, que eu entreguei o meu filho único, unigênito, por amor de vocês. Então se lembrem disso. Então o Senhor está sempre falando para nós olharmos o passado. Nós sempre trazemos o passado. E o passado eu não estou dizendo só de Deus, de quem Deus é, do que Deus fez, dos feitos do Senhor. Mas eu estou dizendo para você fazer uma reflexão na sua vida também. Daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor já realizou, da onde que o Senhor te tirou. Eu estava comentando isso também com meu filho, olhando, se eu for olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez na minha vida, eu não posso ficar pasmada e falando, mas por que tal coisinha que eu queria tanto não acontece? Eu não posso, porque foram tantas coisas grandes que o Senhor fez. Eu não falo só materialmente, mas eu falo fisicamente, de me estruturar, de me dar sabedoria, de me dar conhecimento, de me dar revelação. Quantas coisas eu cresci, quantas coisas o Senhor me fez. E nós não podemos, porque o Senhor, Ele fala que é para nós fazermos esse giro, sabe? De nós olharmos para trás. E aí eu te convido a fazer 3 coisas hoje. Que é olhar para trás, olhar para o presente e olhar para o futuro através dessa palavra. Olhar para trás, olhar para o presente, porque no sentido do presente, ver o que Deus tem realizado hoje, o que Deus decide hoje para nós, porque nós vimos ali a liderança de Moisés, pós-Moisés, o sucessor Josué, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, todos os feitos que o Senhor ordenou e falou com que era para eles se lembrarem e não se esquecerem. E o presente, a gente vai chegar no tema de hoje. No presente, Josué encerra o livro dizendo, aqui o livro de Josué 24, 14, abrem aí. Aleluia. O presente, Josué diz assim, lembra que ele veio estruturando o povo, dizendo para o povo lembrar dos grandes feitos, de tudo que o Senhor já havia feito, através dos patriarcas, através de Moisés. E ele vem dizendo aqui, Josué faz de novo um concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais. Peraí, gente, deixa eu ler direitinho. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito. Servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, e os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, chegando ali, Josué acaba o discurso dele dizendo assim, que olha tudo que aconteceu. Olha os deuses aí dos amorreus, olha o nosso Deus, o nosso Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro que os seus pais serviram. E escolhe hoje o que vocês vão fazer. Porque quanto a mim, eu
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu não sei o que o resto das pessoas vão fazer, eu não sei o que está acontecendo ao redor do mundo, eu sei que tem muitas heresias, eu sei que tem muitas doutrinas vindo para dentro das igrejas, vindo para dentro dos ministérios, mas uma coisa eu vou fazer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E será que você hoje pode fazer essa reflexão, olhando para trás, vendo os grandes feitos do Senhor, vendo que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo que entregou o seu Filho único por amor de nós, para abrir o caminho e para hoje nós temos acesso ao Pai. Olhar para tudo isso, ver hoje, diante de tantas coisas que estão acontecendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E terceiro, olhar para o futuro. Amados, qual que é o nosso futuro? O nosso futuro são os nossos filhos. E eu não me cessei de chorar todas as vezes que eu li a respeito disso. Eu não cessei de chorar. Se você começar a ler lá do começo, lá do início, lá do princípio, você vai ver por diversas vezes o Senhor falando: conte aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos os feitos do Senhor, porque é isso que vai fazer com que essa geração sobreviva. Se só nós formos para a igreja, se só nós estivermos ali no tempo de louvor, no tempo de vida da igreja, e os nossos filhos não forem participantes disso, de nada vai valer, porque você vai morrer, você vai ser sepultado. E o seu filho, quando ele se levantar, quando ele for grande, ele não vai conhecer quem é o Senhor. Então nós temos uma importância muito grande de liderança nas nossas casas, de mostrar que nós somos Josué, que nós temos uma palavra de encorajamento, que nós temos uma palavra de bênção, que nós temos uma palavra de direção para os nossos filhos, para a nossa casa. Nossos filhos precisam ver quem Deus é através de nós, através das nossas vidas, através da vida da igreja. Então, amados, marca o teu filho, marca a tua filha com os feitos do Senhor. Diga para eles tudo aquilo que o Senhor fez. Como hoje eu contando aqui pro Vitor tudo que o Senhor realizou na minha vida. Tudo que o Senhor fez. E eu falando: filho, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, tudo que Ele realizou. Se você fosse olhar para mim, há alguns anos atrás, quem eu seria? Eu não seria nada, mas por causa do Senhor, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele realizou, eu hoje sou o que eu sou. Então nós precisamos marcar a vida dos nossos filhos com essa palavra. Nós precisamos marcar. Sabe por quê? Quando você acaba aqui de ler o livro de Josué, que você entra no livro de Juízes, diz assim, Juízes 2:9, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás, e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E as outras gerações após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, e tampouco a obra que fizera Israel. Então aqui ele está falando a respeito da morte de... Vamos ler do 8 para dar mais sentido, amém, irmãos? Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor. Depois disso daqui, depois dos grandes feitos, toda aquela geração que Josué guiou e o próprio Josué morrendo ali, se levantou uma outra geração que não conheciam o Senhor. E sabe por que não conheciam o Senhor? Porque eles não falaram.
Eles não conheciam, eles não fizeram o que o Senhor falou. Conte aos filhos dos seus filhos, de geração em geração, para que a geração não se esqueça. Uma hora eu vou morrer, meu esposo vai morrer, e quando o Vitor e o Miguel forem grandes e eles tiverem as suas famílias, eles vão ter que contar tudo aquilo que o Senhor fez e realizou para isso perdurar, para isso ficar. Então nós precisamos ter essa responsabilidade, esse cuidado de liderar a nossa casa, de liderar as nossas igrejas, de liderar os nossos irmãos, com essa palavra de encorajamento e com essa palavra de contar, de se lembrar, de viver o presente, sim, de viver o presente, de ver o que Deus tem feito, essa decisão firmada, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ter essa reflexão de olhar para trás, de viver o presente, eu vou viver para o Senhor, e o futuro está na mão de quem? Das flechas. Nós filhos somos como flecha, e nós precisamos, olha, enviá-los, mas cheio da presença do Senhor, e isso quem vai poder produzir na vida deles, amém, nós temos a igreja, mas o mais é aqueles que eles são mais próximos, e quem eles são mais próximos sou eu e é você, são os pais. Eu vejo Miguel replicando tudo aquilo que eu falo de certo e de errado, então eu sou o exemplo para ele. Então que a nossa vida, sabe, irmãos, seja um tempo de decisão para os irmãos hoje, como Josué fez com aquele povo. Olha, eu não sei quanto a vocês. Eu não sei se vocês vão ficar assim nesse fico ou não fico, sirvo ou não sirvo, vou ou não vou, saio ou não saio. Mas quanto a mim, quanto a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei o que vai ser depois da manhã, eu não sei qual que é o futuro de nada, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite. Olha para trás, olha para o presente e olha para o futuro. Não se esqueça disso. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar. Papai, nós estamos ainda diante de Ti, Senhor. Oh Deus, de todo o nosso coração, alma e espírito, para Te glorificar, dizer que Tu és bom, verdadeiro, Senhor. Tu és lindo, maravilhoso, faz isso nas nossas vidas. Coloca na nossa boca uma palavra de encorajamento, Senhor. Que nós venhamos ser um referencial, Senhor, não somente lá fora, mas que nós venhamos ser um referencial dentro dos nossos lares, das nossas casas, para o nosso próximo, Senhor, os nossos vizinhos, nossos amigos, a nossa parentela. Que nós venhamos ser esse referencial do Senhor, ó Pai, para os nossos filhos. Que nós não venhamos cessar de olhar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já fez, realizou em nossas vidas, através dos profetas e através de nós, Senhor. Que nós, ó Deus, venhamos decidir hoje que serviremos ao Senhor de todo o nosso coração, papai. E que no futuro, Senhor, esta palavra possa ser internalizada no coração dos nossos filhos e eles sejam, Senhor, oh, meu Deus, aqueles que vão à frente, aqueles que vão abrir os caminhos, aqueles que vão ser o precursor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, papai. Oh, Senhor, faz isso. Faz isso em nós, faz isso através de nós. Nos faz uma igreja forte, Senhor, uma igreja persistente, Senhor. Uma igreja que não desanima, que não desiste, Senhor. Porque o Senhor, o nosso Deus, está conosco e não é nada sobre nós, é sobre o Senhor, ó Pai. Não é nada sobre nós, ó Deus, o Senhor não tem compromisso conosco, o Senhor tem compromisso com a igreja, Senhor. Com a igreja, Senhor, porque quando o Senhor se dirigiu, ó Pai, a Pedro e disse, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Porque se ele amasse verdadeiramente o Senhor, ele cuidaria da igreja, Senhor. Oh Deus, e se nós te amamos, Senhor, e se nós te amamos, que nós venhamos cuidar da igreja, que nós venhamos cuidar da igreja, e quem são as igrejas, Senhor, são os membros, são aquelas pessoas que compõem
aquele lugar, ó Deus. Então que nós venhamos, ó Deus, cuidar, Senhor, cuidar das suas ovelhas, cuidar de pessoas, cuidar, Senhor, das nossas casas, dos nossos filhos, cuidar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, papai. Eu te louvo por essa palavra, eu te louvo pela tua presença, eu te louvo por este lugar, por essa porta aberta, Deus, ainda nos dias de hoje, Senhor. Eu te louvo por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.